Justiça para Todos completa 10 anos no ar. Por isso, nosso programa hoje é especial. Você vai conhecer um pouco da história do início da TV Justiça e a evolução do judiciário na última década. Confira outros destaques de hoje. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar o maior processo político já analisado pela Corte. São 38 réus acusados de envolvimento no esquema conhecido como mensalão. Magistrados trabalham na revisão da Lei Orgânica da Justiça Federal, em vigor há 46 anos. Guerra fiscal. Municípios brasileiros querem cobrar ISS nas operações com cartões de crédito e débito. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos está no ar. Há 10 anos, o Justiça para Todos começou a informar ao cidadão sobre o trabalho da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e as decisões da Justiça Federal. Fomos um dos primeiros programas a estrear a grade da TV Justiça, já na inauguração, no dia 11 de agosto de 2002. Durante este mês, vamos mostrar um pouco da história do Justiça para Todos e da TV Justiça, a evolução do judiciário nestes 10 anos, tanto processual quanto estrutural, além das conquistas dos juízes federais. Acompanhem a primeira reportagem da nossa série especial com Rafael Porfírio. Uma década mostrando com transparência os bastidores da política e da justiça. Em 17 de maio de 2002, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, que na época ocupava de maneira interina a presidência da República, sancionou a Lei 10.471, que criou a TV Justiça. O projeto nasceu no Supremo e aí foi um sonho e uma ousadia. Eu, o deputado federal Chiquinho Feitosa, que era irmão e é irmão da Guiomar Feitosa, hoje Guiomar Mendes, senhora do ministro Gilmar Mendes, minha secretária-geral, né, apresentou o projeto na Câmara. Posteriormente, no Senado, quem conduziu foi o senador Lúcio Alcântara, e com o apoio dos dois presidentes das casas, o deputado Aécio Neves, hoje senador da República, e o saudoso senador Rames Tebet. E, posteriormente, a concordância do dirigente maior do país, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi quando eu indaguei a ele que estava para chegar um projeto e queria saber a opinião dele, já que o substituiria durante 4 dias. Se fosse para sancioná-lo, eu gostaria de sancionar, vetar não. Ele então, como bom democrata, me perguntou: Marco Aurélio, qual é o projeto, qual é a matéria? Eu disse: a TV Justiça. Ele respondeu: sanção e veto são seus. Daí eu ter, inclusive, subscrito a lei de aprovação da TV Justiça. O STF foi o primeiro tribunal do mundo a transmitir julgamentos ao vivo através de um canal próprio. E o Justiça para Todos, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, foi um dos primeiros programas da TV. Olá! A informatização do processo judicial e a criação dos juizados especiais federais são os temas do Justiça para Todos, o primeiro programa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a TV Justiça. Desde maio de 2002, o Justiça para Todos mostra o trabalho dos juízes federais e explica questões tratadas nos processos apreciados pelos magistrados, que são de interesse do cidadão. O jurisdicionado agora sabe que tem uma via de acesso rápido na defesa dos seus direitos. O jurisdicionado sabe a quem e onde pleitear, ou seja, o jurisdicionado passou a ser melhor informado dos seus direitos. Trata-se de um programa que procura levar a informação correta, a informação técnica, a informação não colocada de forma sensacionalista, como só ia acontecer em grande parte dos meios de comunicação aqui no Brasil.
O objetivo sempre foi o mesmo: aproximar o judiciário ao cidadão. O programa Justiça para Todos acompanhou e divulgou atividades e decisões importantes, como a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, a decisão unânime dos ministros, que reconheceu a união estável de casais homossexuais, e o julgamento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. Com o programa, a AJUF sempre mostrou de forma clara a opinião dos magistrados. A TV Justiça teve essa função, tem essa função de aproximar a justiça do cidadão, esclarecendo para o cidadão o trâmite judicial, tirar um pouco daquela aura de dificuldade que existe dentro do juridiquês, como se diz, e traduzir isso numa linguagem popular, numa linguagem simples, acessível a todos os cidadãos. Porque eles não sabiam qual era o papel do judiciário. E isso foi sendo mostrado, daí a importância desse programa. Está mostrando o que o juiz está fazendo, a luta do juiz, o que a gente quer. A gente quer implementar, por exemplo, a conciliação, a gente quer uma justiça mais rápida, mas às vezes a gente não pode fazer porque não depende só da gente. Mas é bom que o povo saiba. E outra coisa que também eu acho importante, é importante a gente dizer para o povo: olha, nós somos gente iguais a vocês. O programa acompanhou também a informatização não só da TV, mas também da justiça brasileira, o que facilitou a elaboração e a tramitação de processos. O processo eletrônico, ele ganha muito com essa agilidade. Ou seja, uma sentença proferida hoje, imediatamente ela já está registrada, já está com toda a sua conformação, no que se refere à sua publicação, à sua publicidade, para fins de dar conhecimento às partes. Agilizou-se o aspecto da intimação também, né? Então esses são aspectos que de fato você tem um ganho muito considerável com relação ao processo eletrônico. O advogado, ele tem hoje condição de peticionar nos tribunais que existe o processo eletrônico, peticionar em viagens, mesmo em férias, como o juiz também pode peticionar da casa, o advogado não necessariamente precisa peticionar do escritório ou principalmente se deslocar à sede do tribunal, o que possibilita também uma atuação do advogado independente da unidade geográfica em que atua, em que se localiza o escritório. Ao longo deste mês, você vai acompanhar aqui no Justiça para Todos as conquistas da Associação dos Juízes Federais do Brasil nesses 10 anos e as decisões que mudaram a realidade do país. Um êxito total, algo irreversível, e cola a atividade dos diversos segmentos que contribuem para a entrega da prestação jurisdicional. Me refiro ao Ministério Público, me refiro à magistratura como um grande todo, à defensoria, à advocacia pública e privada, né? Implica transparência, publicidade, e a eficiência ela decorre justamente da publicidade. É a forma pela qual os contribuintes podem acompanhar o dia a dia da administração pública. A seguir, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar o maior processo político já analisado pela Corte. E veja também, guerra fiscal. Municípios brasileiros querem cobrar ISS nas operações com cartões de crédito e débito. É daqui a pouco no Justiça para Todos. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! Em maio de 2005, começou a vir à tona um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo o suposto pagamento de propina a parlamentares com dinheiro público. Conhecido como mensalão, o esquema foi denunciado na metade do primeiro mandato do presidente Lula.
O Supremo Tribunal Federal julga os 38 réus no processo, entre eles 14 políticos, ex-ministros, dirigentes de partido e antigos e atuais deputados federais. As acusações são relacionadas a 7 crimes diferentes, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção, entre outros. 7 anos depois das primeiras denúncias, o Supremo Tribunal Federal começa a escrever o que pode ser o último capítulo da história do Mensalão, o maior processo político já analisado pela Corte. Os 11 ministros definirão se houve esquema de corrupção e compra de apoio no governo. Em havendo qualquer condenação transitada em julgado e que o significado dela, de uma forma bem simples, seja pena privativa de liberdade e ela seja a última decisão final, não cabe mais recurso, não tenha dúvidas que o Supremo Tribunal Federal irá cumprir a sua decisão. A grandiosidade do caso pode ser medida por seus números. São 38 réus, cerca de 500 testemunhas e mais de 50 mil páginas de autos. A expectativa é que o julgamento se estenda por 2 meses. O STF decidiu que o melhor é julgar um por um no processo. As primeiras sentenças devem ser anunciadas no início de setembro. Quando você julga uma pessoa na esfera criminal, você não pode julgar em bloco. Por quê? Porque se efetivamente há uma conduta criminosa, cada um concorre para o crime, né, de uma forma. E o Código Penal diz que cada um também será apenado de acordo com a sua participação e sua culpabilidade. Então não tem como você fazer julgamento em bloco. Você tem que analisar a conduta de cada um para poder garantir o direito de defesa, né? E, sobretudo, a justiça na hora de que, se em havendo condenação, se houver procedência da acusação no todo ou em parte, que se faça um cálculo da pena, que a gente chama, uma palavrinha meio complicada, dosimetria penal, mas que vem de dosagem. Uma dosagem da pena que seja adequada às especificidades daquela pessoa, para que não resulte uma pena injusta ou uma pena branda, que não reprima aquele tipo de delito como deveria ser reprimido pela lei. Então, na verdade, esse julgamento individualizado, ele obsequia, ele faz cumprir a própria Constituição, que exige a individualização da pena. O assunto Mensalão surgiu na imprensa em 2005, quando o então deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, revelou o esquema de corrupção envolvendo o suposto pagamento de propina com dinheiro público a parlamentares que se comprometeriam a apoiar o governo no Congresso Nacional. O Mensalão foi denunciado no primeiro mandato do presidente Lula. Para este professor de ciências políticas, o escândalo de corrupção não afetou o governo do ex-presidente, muito menos a popularidade dele. Que é esse movimento social que trouxe as camadas mais baixas de base da população e esse pessoal se atrelou, se agarrou na imagem do Lula como a imagem de um salvador, de um grande estadista social, e a gente não pode deixar de dar esse mérito, porque a imagem do presidente Lula e das suas campanhas, das suas políticas sociais, o populismo da base do governo de 2002 para cá, trouxe para essas pessoas uma condição de vida diferente, melhor do que eles viviam antes. O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos envolvidos no Mensalão está ocorrendo em meio ao período eleitoral. O caso tem o Partido dos Trabalhadores como protagonista. Para o professor, o Mensalão mostra que a justiça e o cenário político do país está mudando e que a população também está mais atenta. Eu acho que o judiciário brasileiro já busca dar um recado para a sociedade. Eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal buscam, dentro das suas competências, passar um recado à sociedade de que o Poder Judiciário não está parado. Eu acho que é o maior escândalo político de toda a história da redemocratização brasileira e acredito, como cidadão até, que o Supremo Tribunal vai exercer o seu poder constitucional e vai buscar a justiça.
Instituições financeiras começam a receber notificação de municípios sobre cobrança de ISS em operações feitas com cartão de crédito e débito. Além da discussão jurídica, se deve ou não haver essa incidência, qual seria o reflexo imediato dessa cobrança? Será que vai sobrar para o consumidor? O imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS-QN ou ISS, como é mais conhecido, é municipal e incide sobre a prestação de determinados serviços. Uma possível cobrança desse imposto sobre operações feitas com cartão de crédito e débito por municípios brasileiros tem gerado discussão no mercado financeiro. A lista de serviços tributáveis é estabelecida por uma legislação específica, uma lei complementar brasileira, a lei complementar hoje 116, de 2003, que define então quais são os tributos possíveis de tributação pelo ISS. E cada município, na sua legislação própria, estabelece então as regras específicas para fins de tributação. Bom, houve no histórico do ISS uma enorme discussão sobre a quem é devido o tributo. A regra hoje é de que o tributo é devido no local do estabelecimento do prestador, mas com uma série de exceções que indicam que ele pode ser cobrado, então, no local da prestação. Ou seja, eu tenho a regra geral de que ele é devido no local do estabelecimento e a lista de exceções é de que ele é devido no local da prestação. Os mais de 5.000 municípios querem que as administradoras de cartão de crédito passem a recolher o ISS e que essa tributação seja repassada ao cofre municipal de onde o serviço foi realizado ou consumido. Alguns municípios pelo Brasil passaram a entender que o local do estabelecimento do prestador é onde está a maquininha. E aí, quando o cliente, o consumidor, chega numa determinada loja e promove uma compra com cartão de crédito, a operação de administração de operações com cartão de crédito e débito passa a ser então possível a exigência naquele local. As empresas relacionadas, envolvidas com as operações, que são poucas e conhecidas, estão sediadas em municípios determinados. E lá são então definidos os procedimentos, recolhidos os tributos devidos e tudo mais. Segundo o advogado, a discussão veio à tona porque a Caixa Econômica Federal foi notificada extrajudicialmente para que passe a fornecer aos municípios informações sobre a movimentação financeira dos clientes. A Caixa, como uma das empresas exatamente cuidadosas e com a necessidade de preservação dos dados dos seus clientes, tem então se posto à disposição para discutir a validade da exigência e garantir a segurança dos seus dados. Caso essa cobrança entre em vigor, quem vai pagar mais esta conta é o consumidor. O reflexo imediato é que certamente, com a multiplicidade das alíquotas possíveis, o custo da manutenção dos controles de tudo isso vai, por certo, onerar a operação, ao menos onerar as operações com cartões de crédito e débito, transferindo esse custo tanto ao lojista quanto ao consumidor, sem falar aí nos custos de manutenção dessa estrutura. A seguir, magistrados trabalham na revisão da Lei Orgânica da Justiça Federal, em vigor há 46 anos. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! Uma comissão de magistrados trabalha na revisão da Lei Orgânica da Justiça Federal, que está em vigor desde 1966. A meta é aprimorar a norma, conforme resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. A reforma da Lei Orgânica da Justiça Federal ainda não foi concluída, mas há anos os juízes federais estão dispostos a colaborar na elaboração do texto final, que será encaminhado ao Congresso Nacional. O juiz Alexandre Vidigal faz parte da comissão de magistrados criada pelo Supremo Tribunal Federal em 2009 para tratar sobre a elaboração da lei. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, comissão esta designada pelo presidente, desembargador Mário César, são 4 membros
efetivos à comissão e mais 2 juízes que participam acompanhando os trabalhos. Um que é o juiz auxiliar que funciona junto à presidência do tribunal e o outro um colega juiz federal substituto. Além dessa comissão no Tribunal Regional da Primeira Região, me parece que há trabalhos sendo desenvolvidos em outros tribunais regionais federais, não sei se com essa mesma conformação que temos de uma comissão de juiz na primeira região, e há também o trabalho de algumas associações regionais, como associações de juiz, como a AJUF, e me parece que a AJUFER também desenvolve um trabalho quanto a isso. A Lei 5.010 é a primeira e a única até agora. Foi elaborada em 1966. Só que a realidade da justiça mudou com o passar dos anos. 3 meses depois da promulgação da Constituição de 1988, por exemplo, a Lei 7.727 criou 5 novos tribunais federais. Antes, só existia um. E essa lei lá de 89 dispôs no artigo 11 que em até 90 dias o Conselho da Justiça Federal deveria apresentar um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional para se editar a nova Lei Orgânica da Justiça Federal. Houve um período aí prolongado sem que esse prazo fosse observado, né? E hoje o Conselho da Justiça Federal instou os tribunais regionais federais a apresentarem um estudo, apresentarem projetos, né, para se elaborar esse anteprojeto que caberá ao CJF encaminhar ao Congresso Nacional. A nova Lei Orgânica da Justiça Federal ainda não está pronta. É preciso estabelecer alguns critérios, como a promoção de juízes e o fortalecimento da escola de magistratura para melhorar o processo de seleção de novos magistrados, além de outras mudanças. Em primeiro lugar, essa questão dessa nova realidade da composição da Justiça Federal em segundo grau, né? Em segundo plano, nós temos uma série de direitos, né, que foram conquistados por diversas outras categorias, digamos assim, funcionais no âmbito da administração pública. Uma referência muito forte nesse aspecto é a Lei Complementar do Ministério Público da União, onde essas questões relacionadas a direitos, né, e vantagens dos magistrados, isso ficou absolutamente esquecido no tempo. Além disso, há toda uma questão necessária disciplinar quanto ao funcionamento da Justiça Federal, né? Hoje você tem, por exemplo, o processo eletrônico, não previsto naquela época. Hoje você tem os juizados especiais federais, não previsto naquela época. Hoje você tem toda uma interiorização da Justiça Federal, não prevista naquela época. Prevista sim, mas ainda funcionando de modo muito mais simplificado, mas uma interiorização que hoje é muito mais abrangente. Então são realidades, né, que têm que ser melhor adaptadas a uma forma de se normatizar. Para o juiz do Conselho, é preciso adaptar a lei para a atual realidade e pensar de forma mais ampla o papel do judiciário dentro de um Estado democrático de direito. Segundo Alexandre Vidigal, mesmo os magistrados acelerando o processo, ainda vai demorar para se ter uma lei orgânica atual, clara e objetiva. Temos um cronograma a atender, né, definido pelo presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro Ari Pargentler, e vamos atender a esse cronograma. A partir daí, é lógico, a coisa demanda toda uma tramitação, né, mais complexa, elaborada, porque esse anteprojeto ele vai ser discutido no Conselho da Justiça Federal. O Conselho da Justiça, por si só, não tem a previsão constitucional para apresentar o projeto ao Congresso. Quem o tem é o STJ. Então, esse anteprojeto apresentado, essas discussões levadas ao CJF, terão que ser ainda submetidas ao STJ para aí, então, se encaminhar ao Congresso Nacional. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia.